e podemos começar a entrever um meio de explicar seu notável sucesso. Pelo menos uma coisa pode ser dita em favor dessas ideias. Não havia a mínima evidência que sugerisse que, quando em transe, a Sra. Piper possuísse uma memória excepcionalmente boa para o que fora dito em transes anteriores. E este fato poderia ter influência na interpretação de alguns casos. Por exemplo, em maio e em junho de 1905, pouco depois da morte de Hodgson, o Hodgson controle da Sra. Piper fez algumas referências a uma correspondência entre Hodgson e uma certa senhorita Densmore de Chicago. Afirmou que Hodgson lhe propusera casamento. Nem os amigos mais íntimos de Hodgson, em Boston, tinham qualquer noção disto, mas acontece que era verdade. Desgraçadamente, transpirou também que Hodgson mencionara o assunto aos controles da Sra. Piper 10 anos antes, quando esperava que a dama o aceitasse. Assim, este caso aparentemente desconcertante deve ser descartado como evidência do paranormal, ou quase descartado, pois deve ser acrescentado que uma pessoa viva, uma senhora de Nova York, a quem Hodgson confiara seu desapontamento, certamente não numa sessão foi localizada através de informação dada pelo Hodgson Controle. Em geral, entretanto, penso que esta teoria possa ser seguramente rejeitada. Os principais investigadores do caso Piper sabiam bem dos perigos em questão e fizeram todos os esforços para, anonimamente, evitá-los, trazendo perante ela uma amostra substancial de assistentes de lugares distantes, e levando-a em viagens extensas até a Inglaterra. Ficou abundantemente claro que qualquer papel que a ramificação local possa ter exercido em melhorar reservadamente os resultados da Sra. Piper não foi sua principal fonte de inspiração. Em face disso, a teoria da ramificação mais memória fotográfica teria sua base mais forte nas alegadas comunicações post-mortem do próprio Richard Hodgson. Não só a Sra. Piper conhecera Hodgson por 18 anos, mas pode ter aprendido muito sobre ele com os amigos que tentaram contato com ele após a morte. Ela poderia, portanto, elaborar essas reminiscências de Hodgson, particularmente apropriadas para cada assistente. Em seu relatório sobre o Hodgson controle da Sra. Piper, William James considera e rejeita esta hipótese, dizendo que Hodgson, com o dom natural de uma grande discrição, ele foi treinado para ser reservado, e decididamente para ter um hábito não comunicativo no campo do mexerico pessoal, o que se tornar uma segunda natureza nele, especialmente em relação à Sra. Piper. É só considerar os poucos incidentes descritos no relato de James para ver quão implausível é a hipótese da ramificação como explicação geral dos sucessos da Sra. Piper. Darei 3 exemplos. 1. As mensagens pecuniárias. O salário de Hodgson como secretário da filial norte-americana da SPR, se bem que pequeno, costumava ser pago irregularmente. O resultado era que ele, por vezes, era deixado em circunstâncias de grande embaraço financeiro. Em certa ocasião, ele foi salvo de maneira totalmente inesperada por um amigo. Quanto a esta ajuda, diz James. Ele replicou com uma carta que citava a história de um casal faminto que foi ouvido por um ateu que estava passando pela casa deles, enquanto, em voz alta, rogavam a Deus por comida. O ateu subiu ao telhado e deixou cair alguns pães pela chaminé, e ouviu-os agradecer a Deus pelo milagre. Então foi à porta e revelou-se como seu autor. E a velha respondeu-lhe, enviado por Deus, trazido pelo demônio. Na sessão de 30 de janeiro, Hodgson, subitamente disse a este seu amigo. Lembra-se de uma história que lhe contei, como você riu, sobre o homem e a mulher rezando. Assistente, o demônio estava na história. Claro que lembro. Hodgson, sim, o demônio, e eles lhe disseram que o Senhor o enviara, embora o demônio o tenha trazido. Sobre a comida que lhes foi dada. Quero que você saiba a quem está falando.
O assistente estava convencido de que ninguém, senão ele, sabia daquela troca de palavras. Depois, um outro amigo concordou em suprir qualquer déficit no salário de Hodgson, desde que sua ação permanecesse no anonimato, e Hodgson não fizesse perguntas. Na primeira sessão a que este amigo compareceu depois da morte de Hodgson, o espírito de Hodgson imediatamente referiu seu assunto, e agradeceu ao assistente. O doador é de opinião, diz James, assim como eu, que Hodgson pode ser suspeitado da fonte da ajuda quando a recebia, e este espírito pode ter naturalmente agradecido a pessoa certa. Que a consciência da vigília da Sra. Piper tivesse conhecimento de qualquer parte desta transação, é inverossímil. 2. O episódio do punho ameaçador. Cito o relato do próprio James. O incidente seguinte pertence à sessão de minha esposa e da senhorita Putnam, em 12 de junho de 1906. A senhora J. disse: lembra-se do que aconteceu em nossa biblioteca, uma noite em que você estava discutindo com Margie, a irmã da senhora J. Eu mal dissera lembra-se. Ela observa, ao fazer esta pergunta, quando o braço da médium estendeu-se, brandindo o punho ameaçadoramente, e então vieram estas palavras. RH. Sim, eu fiz assim na cara dela. Não pude evitar. Ela era tão impossivelmente teimosa. Foi errado de minha parte, mas não pude evitar. Eu mesmo me lembro deste incidente do punho ameaçador, e como todos rimos dele depois de Hodgson sair. O que o deixara tão nervoso foi a defesa que minha cunhada fizera de alguma coisa que lera num muro da Califórnia. WJ. 3. O suborno de Belly. De novo cito o relato do próprio James. A 30 de janeiro de 1906, a senhora me compareceu a uma sessão. A senhora me disse, lembra-se de nossa última conversa juntos, na casa de Annie, e como conversamos sobre o trabalho, ao voltarmos para casa. RH, sim, sim. Senhora M, e eu disse que se tivesse $100.000, subornaria Belly. Senhora M, sim, Dick, foi isso. Subornar Belly. Só Belly? SRA.M. Oh, não, eu queria dizer Schiller, também. Como você se lembra bem. A senhora M, antes da morte de RH, sonhava estender as operações da filial norte-americana, obtendo uma doação, e talvez induzindo o professor W.R. Newbold, Belly, e o Dr. F.C.S. Schiller a cooperarem com o trabalho. Ela naturalmente considera esta lembrança verídica, por parte do controle, de uma conversa particular que teve com Hodgson, como evidência de sua imortalidade. Se considerarmos as diversas explicações naturalistas do desempenho da Sra. Piper como totalmente inadequadas, pelo menos é minha opinião pessoal, e também estivermos preparados para considerar a possibilidade de que ela tivesse habilidades de natureza geralmente não reconhecida pela ciência, então a hipótese mais óbvia será de que houve telepatia entre a médium e as pessoas presentes. A clarividência não serviria muito, pois a maior parte da evidência, nem toda, transmitida era confirmada mais pelas lembranças de pessoas vivas que por documentos, fotografias, etc., que poderiam, com um esforço de imaginação, ser supostamente decifráveis por clarividência. Todos os casos até agora citados neste capítulo poderiam, em princípio, ser explicados como sendo telepatia entre a médium e os assistentes, e alguns incidentes dos registros sobre Piper sugerem isto fortemente. Por exemplo, um dia Hodgson estivera lendo com grande interesse a vida de Scott, de Lockhart. No dia seguinte, um ridículo Sir Walter Scott apareceu numa sessão de Piper, dando uma volta turística pelo sistema solar, afirmando haver macacos no Sol. Pinuit declarou que o Sr. J.T. Clark estava em dificuldades financeiras, o que era verdade. Pinuit também afirmou mais adiante que as coisas iam melhorar. Em 4 meses e meio,
e que algumas pessoas não procederam honestamente com o Senhor. Advertiu Clark particularmente contra um homem chamado H. Nenhuma das outras assertivas de Pinuit foi comprovada, mas elas refletiam as crenças de Clark na época. Não só incidentes isolados, mas o padrão geral de toda uma série parece, por vezes, favorecer a hipótese da telepatia entre médium e assistentes. Por exemplo, Sir Oliver Lodge deu ao Dr. Pinuit uma corrente, que lhe fora presenteada por um cavalheiro estrangeiro, e que pertencera ao pai deste cavalheiro. Pinuit deu uma série de fatos, ou supostos fatos, sobre o pai, que Lodge transmitiu ao filho. A resposta do filho, de acordo com Lodge, foi: ponto importante e preciso. Ele reconhece a correção daquelas coisas que eu conhecia, e afirma a total incorreção daquelas coisas que eu ignorava. Assim, no que concerne a esta série de fatos, a hipótese de um meio direto de transmissão de pensamento para obter informação é intensamente reforçada. Mal posso resistir, de fato, à conclusão de que a série de fatos relativos, supostamente, ao velho Sr. Wilson não tem mais substancialidade que um de meus sonhos, que eu, por assim dizer, estava sonhando por procuração, e impondo a mim mesmo, pela boca da médium, um certo número de afirmações que não é difícil alguém imaginar serem ouvidas num sonho. Assim, em certos casos, a teoria da telepatia entre médium e assistente assume um bom grau de plausibilidade, que é o máximo que pode ser dito em relação a todas as teorias que até agora consideramos. Mas até onde podemos levar esta teoria? Darei agora um extrato das duas primeiras sessões com a Sra. Piper e o Reverendo e a Sra. S. W. Sutton, de Attorney Center, Massachusetts. A sessão foi realizada a 8 de dezembro de 1893. Foi registrada por Dixon, e os assistentes foram apresentados sob o pseudônimo de Smith. Um taquígrafo experiente tomou as notas. Deve ser entendido que, através de Pinuit, fala, e por vezes gesticula, a criança comunicador, ela não controla por si mesma. As anotações entre parênteses são da Sra. Sutton. Pinuit disse: uma criancinha está chegando perto de você. Ele estende as mãos, como que para uma criança, e diz, para reconfortá-la: venha cá, querida. Não tenha medo. Venha, querida. Aqui está sua mãe. Ele descreve a criança e seus cachinhos adoráveis. Onde está papai? Quero papai. Ele, isto é, Pinuit, toma da mesa uma medalha de prata. Quero isto. Quero morder. Ela costumava mordê-la. Estende a mão para uma enfiada de botões, depressa. Quero pôr na minha boca. Os botões também. Morder os botões era proibido. Ele imitou exatamente seus modos infantis. Quem é Dodo? Seu apelido para o irmão, George. Quero chamar você de Dodo. Diga a Dodo que estou contente. Não chorem por minha causa. Põe as mãos na garganta. A garganta não dói mais. Ela tinha sempre dores na garganta e na língua. Papai, fale comigo. Não pode me ver. Não estou morta. Estou viva. Estou contente, com a vovó. Minha mãe estava morta havia muitos anos, Pinuit diz. Aqui estão mais duas. Uma, duas, três, aqui. Uma mais velha, outra mais jovem que Kaki. Correto. A língua desta estaria seca. Ela fica me mostrando a língua. Sua língua estava paralisada, e ela sofreu muito com isto, até o fim. Seu nome é Catherine. Correto, ela chama a si mesma de Kaki. Ela morreu no ano passado. Correto, onde está meu cavalinho? Eu lhe deram um cavalinho grande, não este aqui. Provavelmente refere-se a um cavalo e carroça de brinquedo de que gostava. Papai, quero ir no cavalo, cavalgar. Ela pedia por isto ao longo de toda sua doença. Perguntei se ela lembrava qualquer coisa depois de ser trazida escada abaixo. Eu estava tão quente,
Minha cabeça estava tão quente. Correto. Não chorem por mim, isso me deixa triste. Eleanor, quero Eleanor. Sua irmãzinha. Chamou muito por ela, no fim de sua doença. Quero meus botões. Rou, rou, minha música, cantem agora. Vou cantar com vocês. Cantamos, e uma voz suave criança cantou conosco, remando de leve sobre as alegres ondas vamos deslizando suave com a maré vazante. Pinuit pede-nos que nos calemos, e Kaki termina sozinha, que o vento e as águas se misturem com a nossa melodia, cantando e boiando, em nosso barquinho. Kaki canta, bi, bi, babi, bi, bi, o babibi. Papai, cante essa comigo. Papai e Kaki cantam. Estas duas eram as canções que ela costumava cantar. Onde está Diná? Quero Diná. Diná era uma velha boneca de trapo preta, que não estava conosco. Quero Bagi. Apelido que dava a sua irmã Margarete. Quero Bagi para me trazer Diná. Diga a Dodo, quando o encontrar, que gosto dele. Querido Dodo. Costumava marchar comigo, e me carregava, correto. Por mais notável que pareça este extrato, não mais notável que as transcrições completas das duas seções, que são, aliás, documentos de interesse social quanto psíquico, nenhuma informação foi comunicada que não fosse do conhecimento dos presentes. Isto significaria que podemos seguramente atribuir todos os acertos da Sra. Piper à telepatia com os assistentes. Tal conclusão seria demasiado apressada. Não sei de nenhum caso de indiscutível telepatia entre dois seres vivos, ou qualquer outra variedade de P's, em que o fluxo de informação paranormalmente adquirida tenha sido tão rápida, copiosa, e isenta de erro. Posso até dizer que estou subestimando ainda estas características, pelo pequeno e certo, que foi tudo o que pude citar. De novo há a questão do ponto de vista sob a qual a informação é apresentada. Podia ser que a Sra. Piper tivesse obtido, dos assistentes, informação sobre o ponto de vista dos pais, quanto a Kaki, depois, com alguma habilidade dramática, tivesse elaborado uma versão dos fatos, do ponto de vista de Kaki. Ademais, e isto é excepcionalmente estranho, alguns incidentes, em ambas as sessões, aparentemente mostraram associações que pareciam estar na mente da criança, e que não despertaram associações correspondentes nas mentes dos assistentes. Por exemplo, quando Kaki pediu o cavalinho e lhe foi dado um cavalinho de brinquedo, ela disse cavalinho grande, não este. A Sra. Sutton supôs que ela se referia a um outro cavalo de brinquedo que ela gostava. Na segunda sessão, Kaki pediu pelo cavalo de novo, mas quando lhe foi dado o cavalinho disse, não, não é este. O cavalo grande, grande assim. Pinuit mostra o tamanho, o cavalo de Eleanor. Eleanor costumava colocá-lo no colo de Kaki. Ela gostava muito daquele cavalo. Estas particularidades adicionais deixaram claro para a Sra. Sutton que cavalo ela queria dizer. Uma que estava empacotado e esquecido, em outra cidade. Numa passagem posterior, não mencionada acima, desde a primeira sessão Kaki pediu pelo livrinho. Sua mãe supôs que ela se referia a um livro de figuras em linho. Na segunda sessão, ficou claro que era um livrinho de orações que fora lido para Kaki pouco antes de sua morte, e então colocado em suas mãos. Se dissermos que a Sra. Piper podia selecionar, das mentes dos assistentes, associações conflitantes com aquelas conscientemente presentes e utilizá-las para criar a impressão que o comunicador pensava segundo linhas diferentes dos assistentes, estamos começando a atribuir a ela não só superpes mas um superdote artístico, também. A teoria de telepatia com os assistentes é natural e manifestamente excluída, quando é dada uma informação correta que, no momento, não é do conhecimento de qualquer assistente.
Incidentes deste tipo estão difundidos por todos os registros de Piper. Terminarei este capítulo com relatos resumidos de 2 desses casos. Os registros originais são demasiado longos para serem citados na íntegra. 1. O tio Gerry de Sir Oliver Lodge. Este caso teve lugar durante a visita da Sra. Piper à Inglaterra, no inverno de 1889-90. O resumo de Sir Oliver Lodge é o seguinte. Acontece que um tio meu de Londres, tio Robert, agora já bem velho, tinha um irmão gêmeo que morreu há 20 anos ou mais. Interessei-o de maneira geral pelo assunto, e escrevi para perguntar-lhe se não podia me arranjar algum objeto de estimação de seu irmão. Pelo correio da manhã, certo dia, recebi um curioso relógio antigo de ouro, que seu irmão usara. Dei à Sra. Piper em estado de transe. Foi-me dito quase que imediatamente que pertencera a um de meus tios. Depois de alguma dificuldade, o Dr. Pinuit captou o nome Gerry. E disse: Este é meu relógio, e Robert é meu irmão, e eu estou aqui. Tio Gerry, meu relógio. Disse-lhe que, para convencer tio Robert de sua presença, seria bom lembrar detalhes triviais de sua infância. Tio Gerry recordou episódios tais como nadar no riacho quando eram meninos, correndo algum risco de se afogarem, de matar um gato no campo dos Smiths, da posse de um pequeno rifle, e de uma pele comprida e esquisita, como de uma cobra, que pensava agora estar na posse de tio Robert. Todos estes fatos foram mais ou menos verificados. Mas interessante é que seu irmão gêmeo, de quem obtive o relógio, e com quem eu mantive assim uma espécie de comunicação, não podia se lembrar deles. Lembrou-se de algo como nadar no riacho, se bem que ele só fora para olhar. Tinha uma nítida impressão de ter tido a pele de cobra, e da caixa onde era guardada, mas não sabia mais onde estava. Mas negou completamente ter morto o gato, e não conseguia se lembrar do campo dos Smiths. Sua memória, entretanto, está decididamente fraquejando, e ele teve a bondade de escrever a outro irmão, Frank, que vive na Cornualha, um velho capitão do mar, perguntando se ele não teria melhor lembrança de certos fatos, claro que sem explicar o motivo por que fazia essa pergunta. O resultado dessa correspondência indicou triunfalmente a existência do campo dos Smiths, e a morte de um gato por um outro irmão também foi relembrada, ao passo que sobre nadar num riacho, perto de Canal de Moinho, foram dados detalhes completos, tendo Frank e Gerry como os heróis da temerária aventura. Deve ser notado que o tio Frank não conseguiu se lembrar da pele de cobra, de modo que, se a Sra. Piper obteve toda esta informação por telepatia, deve ter saqueado as memórias de 2 indivíduos e fundido os resultados. 2. O cachorro Ronder. O seguir, um resumo da Sra. Ellen Verhal, Sra. W. H. Salter, de um caso de um longo trabalho em que ela descreve e analisa algumas comunicações notáveis de um rapaz recentemente falecido, Benny Junot, para membros sobreviventes de sua família. A 11 de fevereiro de 1902, o Sr. Junot, pai, enviou uma mensagem através de seu filho Benny a um antigo cocheiro dele, Hugh Irving, que morrera havia alguns meses, perguntando-lhe onde o cão Ronder estava. Hugh Irving deixara o serviço do Sr. Junot 2 meses antes de morrer e levar o cachorro com ele. No estágio desperto, isto é, quando a Sra. Piper começava a acordar, a 2 de abril de 1902, foi dito que Joash está com Ronder. O Sr. Junot conseguiu, depois de algumas dificuldades, encontrar Joash, mas infelizmente foi impossível determinar se ele algum dia tivera o cão em seu poder. É certo, porém, que estivera muito ligado ao cocheiro, que levou o cão consigo. E foi por suas tentativas de encontrar Joash que o Sr. Junot recuperou o cão. Ademais, há boas razões para crer que se Joash, mesmo que nunca tivesse tido o cão, soubesse algo de seu paradeiro, poderia ter ajudado o Sr. Junot a recobrá-lo.
Nem o Sr. Junot nem ninguém de sua família jamais ouvira falar de Joash, pelo menos, sob este nome, quanto mais de sua ligação com o Irving e possível conexão com o cão. Sem dúvida poderiam ser encontradas pessoas de quem todos estes fatos seriam conhecidos, mas não eram pessoas com quem a Sra. Piper já tivera contato. Até que saibamos a que limitações, seu ver, a telepatia entre mentes vivas está sujeita, não poderemos determinar se ela é explicação suficiente para fenômenos como este. Hoje, infelizmente, não estamos mais próximos do conhecimento das limitações, seu ver, da telepatia, do que em 1910, quando a senhorita Verral escreveu a passagem acima. Que influência estes casos, que vão tão longe além da telepatia entre os presentes, poderão ter sobre a hipótese de imortalidade? É uma questão que deve ser considerada, depois de conhecermos outros casos semelhantes. A senhorita Verral observa, mais adiante. Se supusermos, como os próprios controles declaram, que a fonte da informação está nas mentes dos mortos, tais incidentes não apresentam dificuldade e, portanto, muito embora não provem a sua hipótese, se repetissem frequentemente, torná-la-ia mais provável. Isto, eu temo, é uma supersimplificação, mas de um ponto de vista defensável. A Sra. Piper retornarei em vários lugares. Por ora, gostaria de enfatizar que os casos que apresentei neste capítulo constituem pequenina proporção da massa de material evidencial fornecida pelos registros de sua mediunidade. Capítulo 3. A mediunidade da Sra. Leonard. Ao fim do último capítulo, descrevi brevemente e discuti vários exemplos de comunicações mediúnicas em que a informação dada, correta, evidentemente não poderia ser conhecida, por meios normais, de qualquer pessoa presente à sessão. Tais casos, em número suficiente, e com garantias suficientes que nenhum dos presentes tinha uma memória cheia de detalhes relevantes, minariam seriamente a teoria de que os acertos dos médiuns, quando não são felizes coincidências, ocorrem por telepatia com os presentes. Neste capítulo, falarei de uma médium notável que, pode-se dizer, tinha como especialidade fornecer evidências desta espécie. Refiro-me à médium britânica a Sra. Gladys Osborne Leonard, 1882 a 1968. Enquanto criança, a Sra. Leonard, como tantos outros médiuns, costumava ter lindas visões, coisa que seus ortodoxos pais reprovavam. Muito mais tarde, já casada, descobriu seus dons mediúnicos como resultado de experiências debatidas na mesa com alguns amigos. Ela caiu em transe, e depois foi-lhe dito que sua mãe e uma jovem chamada Feda falaram através dela. Feda tornou-se seu principal controle. Alegava ser o espírito de uma garota índia com quem um ancestral da Sra. Leonard se casara no começo do século XIX. Estas afirmações, naturalmente, eram inverificáveis, muito embora houvesse uma tradição familiar de que existiu essa garota, teria morrido de parto, ainda moça. Feda falava com voz aguda, com ocasionais erros gramaticais e má compreensão do significado de algumas palavras, e por vezes um toque de infantilidade que, numa forma mais extrema, cativou muitos assistentes de meia-idade, por parte de comunicadores infantis. "Creio que vamos ter um Topsy", exclamou certa vez uma dessas assistentes num círculo doméstico a que eu costumava comparecer, batendo palmas por antecipação. Feda via a Sra. Leonard com algo entre tolerância e desprezo divertido, e por vezes a deixou embaraçada, pedindo, por exemplo, pequenos presentes, que depois insistiu que eram dela, e não da Sra. Leonard. Com a aproximação da Guerra Mundial, Feda começou a falar de uma catástrofe que se aproximava, e insistiu junto à Sra. Leonard que seria seu dever ajudar o maior número possível de pessoas através de sua mediunidade. Pouco depois, a Sra. Leonard tornou-se médium profissional,
e devotou-se a ajudar os que perderam os seus na guerra. Ao mesmo tempo, preparou-se para se submeter a uma investigação crítica pelos membros da SPR, alguns deles, como a Sra. Piper, tendo mandado segui-la por detetives para garantir que ela não fizesse investigações sobre os assistentes, ou empregasse agentes para tanto. O primeiro parapsicólogo a estudá-la em detalhe foi Sir Oliver Lodge, cujo livro Raymond, 1916, descrevendo comunicações de um filho morto na guerra, tornou-a famosa. Ela continuou a ser regularmente estudada pelos investigadores da SPR até os primeiros anos depois da Segunda Guerra Mundial. Por todo aquele tempo, Feda continuou a ser seu principal guia. A maioria das comunicações era dada oralmente, Feda agindo como intermediária. Por vezes, outros falecidos controlariam seu aparelho fonador, e muito esporadicamente as comunicações eram dadas por escrito. Uma característica muito esquisita da mediunidade da Sra. Leonard, em seus últimos anos, era o seguinte: por vezes, quando Feda se encontrava no controle e estava transmitindo mensagens de um outro comunicador, um sussurro vindo aparentemente do ar, a um pé ou dois à frente da médium. Esta voz direta obviamente é do comunicador cujas observações Feda retransmitia, corrigia e esclarecia o que Feda dizia por meio da Sra. Leonard. Os testes feitos com os instrumentos acústicos então disponíveis não bastaram para determinar se essa voz era ou não independente do aparelho fonador da Sra. Leonard. Nas breves gravações que eu vi, ela nunca se superpôs à voz de Feda. De muitas maneiras, a mediunidade da Sra. Leonard semelhava-se à da Sra. Piper, e não quero trilhar duas vezes o mesmo terreno. Vou concentrar-me naqueles aspectos singulares que parecem irreconciliáveis com a hipótese de telepatia entre os presentes. Não são fáceis de reconciliar com algo menos que a superpes, que permitiria ao médium um acesso extrasensorial a qualquer detalhe identificador relativo a qualquer pessoa viva ou recém-falecida em todo o mundo ocidental. Os aspectos da mediunidade da Sra. Leonard que nos interessam são, primeiro, seus admiráveis sucessos, ou o sucesso de Feda, com os testes de livros e, segundo, suas numerosas sessões por procuração bem-sucedidas. A origem dos testes de livros é pouco obscura, e parece provável que tivesse sido inicialmente propostos por Feda. Se assim for, compartilham com as correspondências cruzadas que serão discutidas adiante, a característica notável de serem testes da imortalidade sugeridos pelos próprios mortos. Há semelhanças desses testes também em literatura mais antiga. O princípio dos testes de livros é bem sumariado por Sir Oliver Lodge. Um comunicador, usualmente passando a mensagem através de Feda, tinha de especificar o número da página de um livro indicado apenas por seu lugar numerado numa estante, cuja posição é descrita, numa casa a qual o médium não precisa ter acesso, se bem que uma casa presumível usualmente bem conhecida do comunicador. A ideia é que uma frase fosse posteriormente encontrada naquela página, por qualquer um que seguisse as instruções e identificasse o livro. Frase esta que conterá uma mensagem ou mostrará similaridade de pensamento com o que estava sendo dito, ou ainda apropriada às circunstâncias atuais ou à conexão passada entre o comunicador e o destinatário. Como o livro escolhido não precisa ser conhecido do assistente, ou cujos detalhes pedidos não sejam conhecidos de qualquer dos vivos, está claro, como Lodge diz, que nenhum tipo simples de leitura de pensamento pode ser invocado ou visto como explicação racional. Tomarei como exemplo um caso breve, porém notável, em que o comunicador é Edward Wyndham Tennant, Bin, um jovem oficial morto no Somme, em 1916. A sessão foi realizada em 17 de dezembro de 1917. Feda. Bin agora quer enviar uma mensagem ao pai dele. Este livro é especialmente para o pai dele, sublinhe isto, ele diz.
É o nono livro na terceira prateleira, da esquerda para a direita na estante que fica à direita da porta da sala de visitas. Para quem entra, veja o título, e procure na página 37. Encontramos o nono livro da prateleira, que era Árvores, de J. Harvey Kellman. E a página 36, embaixo e remetendo à página 37, lemos: por vezes você encontrará curiosas marcas na madeira, são causadas pelo túnel de um escaravelho, muito danoso às árvores. Seguem-se as assinaturas de duas testemunhas da descoberta e da verificação desta mensagem de livro. Glenn Conner, David Tennant. O pai de Ben era muito interessado no cultivo de árvores, e sua obsessão com o escaravelho era uma piada da família. Assim, a mensagem era particularmente apropriada, e a prateleira de onde fora selecionada era conhecida do suposto comunicador. Durante o período imediatamente anterior e posterior à Guerra Mundial, muitos testes bem-sucedidos de livros foram executados. Num extenso trabalho publicado em 1921, a Sra. Amy Sedgwick analisou os resultados de 532 testes. Classificou 92, 17%, como sucessos, 100, 19%, como aproximadamente bem-sucedidos, 96 como dúbios, 40 como fracassos quase completos, e 204 como fracassos completos. Numa experiência de controle, 1.800 testes simulados foram sujeitos a uma análise similar. Houve 34 sucessos, menos de 2%, e 51 sucessos parciais, menos de 3%. Alguns sucessos destes testes foram surpreendentes. Num caso, uma assistente anônima, Sra. Talbot, recebeu, através de Feda, uma mensagem de seu falecido marido, avisando-a para procurar uma mensagem na página 12 ou 13 de um livro em sua estante, em casa. Feda disse que o livro não era impresso, mas manuscrito, era de cor escura, e continha uma tabela das línguas indo-europeia, ariana, semita e árabe, cujas relações eram mostradas por um diagrama de linhas radiantes. A Sra. Talbot não sabia da existência desse livro, e ridicularizou a mensagem. Mas quando eventualmente procurou, encontrou no alto de uma estante, um caderno de capa de couro preto, pertencente ao seu marido. Colada neste caderno uma tabela dobrada de todas as línguas mencionadas, ao passo que na página 13 havia um extrato de um livro intitulado Post-Mortem. Neste caso, a mensagem relacionada a um livro desconhecido da médium e assistente, aliás, de nenhuma pessoa viva, mas sem dúvida conhecida do comunicador. Os dois testes de livros que acabo de mencionar poderiam ser considerados excepcionais evidências da imortalidade. A telepatia não parece ser uma explicação provável, pois é difícil que qualquer pessoa viva possuísse informação precisa em detalhes suficientes. Por outro lado, a existência dos livros e das passagens relevantes poderiam ser, e no segundo caso certamente era, conhecida do alegado comunicador. Desgraçadamente, os resultados de muitos outros testes de livros só serviram para confundir o assunto, não por terem sido mal sucedidos, mas por obterem demasiado sucesso. Pois os comunicadores provaram-se igualmente capazes de transmitir informação sobre o conteúdo de livros deliberadamente colocados em estantes de casas que não conheciam. Livros que, aliás, não tinham para eles nenhum significado especial. Em face disto, deduz-se que os comunicadores obtiveram seu conhecimento do conteúdo destes livros por clarividência. Os livros, é claro, estando todos fechados. Feda certamente fala como se os comunicadores fossem entidades independentes, alojadas nas prateleiras de teste, folheando os livros à cata de passagens adequadas, e, depois, voltando para retransmitir os resultados através dela. Mas se estes comunicadores podem exercer a clarividência a um grau tão elevado, por que não Feda? Por que não a própria Sra. Leonard?
A informação dada não é mais profunda do que a que os comunicadores estão especialmente qualificados para dar. Em alguns casos, informação correta foi dada sobre o conteúdo de livros em grego clássico, mas nem a Sra. Leonardi, nem o assistente, nem o comunicador conheciam o grego clássico, ao passo que a pessoa que emprestou os livros, Sra. Salter, muito embora soubesse grego, não estudara muitos de seus volumes. Neste caso, nem a telepatia com os vivos, nem a comunicação com os mortos, nem a clarividência nos dariam uma explicação adequada. Acho que seria razoável dizer dos testes de livros, o fato de que, em certos casos, tenha sido feita referência significativa a passagens dos livros que os comunicadores tiveram em vida, não pode ser tomado como evidência de que a memória sobrevivente daqueles comunicadores ainda estivesse ativa. Pois, como vimos, os comunicadores também conseguiram se referir a passagens de livros altamente improváveis de terem sido lidos por eles em vida. Mesmo se aceitarmos que os livros, de algum modo, estavam abertos à inspeção clarividente por um agente diverso que o do comunicador, resta o problema de como, desta massa de material potencialmente disponível, só tenham sido selecionadas aquelas passagens que eram significativas para o destinatário vivo. Quem selecionou para o pai de Bin a passagem sobre o escaravelho? Selecionar uma passagem tão apropriada assim exigiria da médium um conhecimento da mente do pai de Bin, e então, à luz da informação telepaticamente adquirida dele, selecionar de um dentre os numerosos livros clarividentemente acessíveis a ela, aquela passagem que provavelmente mais impressionaria a família de Bin, como mensagem do tipo que ele provavelmente dirigiria a seu pai. Este problema da seleção surgirá de novo, tal como a aparente síntese da informação extrasensorialmente adquirida de mais de uma fonte. O termo sessão por procuração é quase autoexplicativo. Um assistente vai a uma sessão em nome de um terceiro, sobre o qual ele e o médium sabem o mínimo possível. Se comunicações evidenciais forem então recebidas, a explicação dificilmente poderia ser abandonada à porta da telepatia com as pessoas presentes. Usualmente o terceiro, o principal ausente, deseja a comunicação de uma pessoa morta em particular que, de um modo ou outro, deve ser contatada. Para conseguir isto, o assistente por procuração pode dar ao médium detalhes cuidadosamente limitados, assim como nome ou frase de identificação, do comunicador desejado, ou pode trazer algum objeto de estimação dele, ou chamar por ele em particular, ou concentrar-se nele antes da sessão, ou pode pedir a seus próprios guias espirituais que ajam como intermediários. As mais conhecidas das sessões por procuração são, sem dúvida, as numerosas sessões da Sra. Leonardi, nas quais a senhorita Nell Walker e o reverendo Cedraton Thomas agiram como procuradores. Estas sessões, usualmente, mas não sempre, eram resultado de cartas de pessoas enlutadas, por vezes em desespero, pais, esposos, etc. Muitos casos de procurações continuaram ao longo de muitas sessões, e é difícil transmitir a atmosfera delas num sumário. Por exemplo, um dos casos mais notáveis de Drayton Thomas, o caso Bobby Love, estendeu-se por 11 sessões. Bobby era um menino de 10 anos que morrera de difteria. Mostrou-se um fluente comunicador, e através de Feda fez infalíveis referências a assuntos tais como um saleiro em forma de cachorro que possuíra, uma fantasia de valete de copas que usara uma vez, visitas a um laboratório químico com seu avô, aparelhos de ginástica que colocara em seu quarto, e os exercícios que fez lá, uma garota patinadora de quem ele gostava, um ferimento no nariz, e a topografia de sua cidade natal, inclusive nome dos lugares. O mais curioso de tudo, ele repetia insistentemente que, algumas semanas antes de sua morte, sua saúde fora minada pelo contato com canos venenosos, o que baixara sua resistência à difteria.
Em relação aos canos, ele falou de gado, uma espécie de celeiro, água corrente. Isto não queria dizer nada para sua família, mas, ao se fazer uma investigação, foram descobertos alguns canos d'água junto aos quais ele brincara com um amigo. O local correspondia à descrição dada e é possível que Bobia tenha bebido água contaminada ali. No outro caso, Drayton Thomas recebeu o pedido do professor I.R. Dodds, bem conhecido crítico da evidência da imortalidade, para que tentasse um contato com um certo Frederico William Macaulay, em nome da filha deste, a Sra. Lewis. Thomas compareceu a 5 sessões com a Sra. Leonard. Foram feitas claras referências ao trabalho de Macaulay como engenheiro hidráulico. As seguintes passagens referem-se a assuntos mais pessoais. As anotações da Sra. Lewis estão entre parênteses. Feda, a um certo John e um Harry, ambos com ele. E Race. Rice. Riz. Pode ser Rice, mas soa como Riz, e Francis. São todos nomes de pessoas associadas a ele ou que se ligaram a ele no passado, em tempos felizes. Tenho a sensação de um lar ativo e ocupado, onde ele era bem feliz. Esta é uma passagem bem curiosa. Provavelmente o período mais feliz da vida de meu pai foi nos 4 ou 5 anos antes da guerra, quando nós, seus 5 filhos, estávamos todos na escola, e a casa se enchia com nossos amigos nos feriados. John, Harry e Francis poderiam ser 3 deles. Mas a passagem mais interessante pode ser esse, mas soa como Riz. Meu irmão mais velho estava na escola em Shrewsbury e ali concebeu uma espécie de veneração por um dos Tweaks meninos do 6º ano, cujo nome era Riz. Ele nos escreveu sobre o rapaz várias vezes, e sempre chamava a atenção para o fato de que o nome dele se escrevia Riz, e não Rice. Nos feriados, minha irmã e eu costumávamos provocá-lo cantando não Rice, mas Riz, até que meu pai nos proibiu. Feda, agora captei uma palavra estranha. Ele teria se interessado por banhos de alguma espécie. Ah, ele diz que eu captei a palavra certa, banhos. Está soletrando, banhos. Sua irmã vai entender, ele está dizendo. Não é alguma coisa comum, mas sim como algo especial. Esta, para mim, e a coisa mais interessante que emergiu das sessões. Banhos eram sempre assunto de piada, em nossa família, meu pai sendo muito enfático sobre que a água não deve ser desperdiçada com banhos muito demorados ou deixando as torneiras pingando. É difícil explicar como parece íntimo este detalhe. A menção de banhos aqui, também me parece uma indicação do estranho humor do meu pai, característica que tem feito falta. Feda. Godfrey, perguntar à sua irmã se ela se lembra de alguém chamado Godfrey. Este nome é um grande elo com os velhos tempos. O funcionário mais confiável de meu pai, que ajudou muito em pesquisa hidráulica, chamava-se William Godfrey. Esteve com meu pai por anos e lembro-me dele desde minha primeira infância. Feda, que foi isso? Pergi. Pergi. Pugi. Está me dando um apelido, como Pugi, ou Pergi. Soa como um nome especial, um apelido especial, e acho que é algo que sua filha sabe. Meu pai às vezes me chamava de Pugnose e Nariz Achatado ou Pugi. No total, 124 itens foram dados, dos quais 51 foram classificados como certos, 12 como bons, 32 como razoáveis, 2 como maus, 22 como duvidosos, e 5 como errados. Dodds, que estimulava a realização dessa experiência, observa, parece-me que a hipótese de fraude, influência racional de fatos conhecidos, telepatia do assistente e coincidência não podem explicar, separada ou conjuntamente, os resultados obtidos. Os casos de cessão por procuração mais impressionantes, como os de Bobby Love e Macaulay, são longos demais para lhes ser feita justiça num sumário. O caso a seguir tem algumas características bastante inusitadas, se bem que não sem precedente, das quais citaremos as essenciais.
embora sumariamente. Podemos chamá-la de caso Aitken, por causa do nome da família envolvida. Numa sessão da Sra. Leonard, em 28 de outubro de 1938, os comunicadores costumeiros de Drayton Thomas, seu pai e irmã, perguntaram se recentemente ele não havia recebido, de um homem de meia idade, uma carta a respeito de seu filho. Ele ainda não havia recebido a tal carta, e os comunicadores adiantaram-lhe alguns particulares de seu conteúdo. A carta se referia a um acidente de automóvel. Neste acidente, o rapaz foi morto, ou quase. Havia uma conexão com Morton ou um nome com este som. O pai vivera uma vez onde Drayton Thomas vivia. Finalmente um outro nome que soava como Char foi dado. A carta acabou chegando. Estava datada de 11 dias depois da sessão, e era do Sr. Lionel G. Aitken, membro da SPR. O Sr. Aitken contou a Drayton Thomas que primeiro pensou em escrever quando ouviu falar numa reunião no Queen's Hall a 9 de outubro, isto é, 3 semanas antes da sessão e quase 5 antes de realmente escrever. Uma sentença da carta diz: não há muito, perdi meu filho, um esplêndido rapaz, cheio da alegria de viver e de sucessos. Depois de se referir a certos médiums de Londres, continua: acho que, no total, fomos afortunados pela natureza evidencial das mensagens recebidas. Por fim, foi pedido o conselho de Thomas sobre outros médiums, mas não havia palavra que sugerisse que ele poderia obter uma mensagem através da Sra. Leonard. Drayton Thomas iniciou uma correspondência com o Sr. Aitken. A partir desta correspondência, surgiram certos fatos sobre o que fora dito na sessão de 28 de outubro. Nesta citação, Drayton Thomas coloca estes fatos para comparação junto aos itens dados na sessão. 1. Devo esperar uma carta de um pai sobre seu filho. Quando perguntei ao Sr. Aitken quando pensou seriamente em escrever, ele respondeu: não creio que pensei em mencionar-lhe meu caso e pedir conselho até que de fato estava escrevendo a carta. Só queria agradecer-lhe pela sua conferência. Parece que o senhor tinha notícias de algo que eu ia escrever antes que eu o fizesse, ou pensasse nisso conscientemente. 2. O pai é de meia idade. Correto. 3. Um caso de acidente. Também correto. 4. Relacionado a um automóvel. O Sr. Aitken escreve: não exatamente um acidente de automóvel. 5. O rapaz foi morto, ou quase. Foi morto instantaneamente. 6. Morton, ou um nome parecido. Este pai já viveu onde você viveu. Na correspondência sobre esta afirmação, soube que o Sr. Aitken residiu na aldeia de Norton e que seu filho nasceu lá, e conheciam toda a vizinhança. Norton está a apenas 1,5 milha de Baldock, onde vivi com meus pais entre 1876 e 77. Será demasiado supor que o Morton de Feda foi mal percebido ao invés de Norton. 7. Outro nome com Char foi dado. Isto foi insatisfatório, possivelmente uma tentativa de acertar Charles, o primeiro nome do amigo do Sr. Aitken morto em Gallipoli. Drayton Thomas, evidentemente, ficou convencido de que algo mais que acaso estava em ação aqui. Vários dos itens, porém, são lugares comuns, ou estão errados. O caso repousa amplamente sobre a coincidência no tempo entre a predição de uma carta que um homem escreveria sobre seu filho e o cumprimento da predição. B. A indicação razoavelmente clara de uma localidade. A primeira é um tanto difícil de determinar, na ausência de conhecimento detalhado sobre o tipo de cartas que Drayton Thomas usualmente recebia. A segunda, porém, não é tão fácil de ser desprezada. Thomas usa a aparente precognição demonstrada pelos comunicadores para afastar a hipótese da superpes. Diz ele: aqueles que se inclinam para a hipótese universal da telepatia sugerirão que as mensagens originaram-se no Sr. Aitken.
Mas isto implicaria que a médium leu a memória de Atkin antes que ela ou eu soubéssemos da existência dele e, ainda mais incrivelmente, que ela adivinhou um propósito do qual ela estava totalmente inconsciente até que foi escrever, para agradecer-me pelas observações que me ouviu fazer em público. A crítica que Drayton Thomas faz à hipótese universal da telepatia sem dúvida é justificada. É de suspeitar, porém, que ele quer saltar das limitações desta hipótese diretamente para a validez da posição da imortalidade. O princípio parece ser, e é, infelizmente, um princípio entusiasticamente aplicado neste campo por partidários de todas as persuasões, que se seus principais competidores estão falidos, o seu próprio negócio deve estar indo muito bem. Muitos teóricos esperançosos tentaram persuadir a si mesmos quanto a isto, provando que para eles era satisfatório. Mas é claro que o problema que se apresenta, o da aparente precognição da carta do Sr. Atkin, não é resolvido simplesmente atribuindo-se precognição a espíritos desencarnados. Tal movimento seria inteiramente regressivo. O aspecto mais notável deste caso, porém, ainda está para ser contado. Em 4 sessões posteriores da Sra. Leonard, nas quais o assistente era Drayton Thomas, e as quais o Sr. Atkin não esteve presente, muito material diretamente relacionado ao filho do Sr. Atkin foi recebido. O Sr. Atkin considerou boa parte dele como altamente comprobatório. Entretanto, havia algumas ocorrências que ele tratou com pouco caso, mas que seu outro filho, de imediato, reconheceu como uma mensagem referente a um amigo comum, dele e do irmão, amigo de quem o Sr. Atkin nunca ouvira falar. Transpirou que o filho pedira, mentalmente, a seu irmão falecido que tentasse enviar uma mensagem sobre este amigo, através de um médium. Agora 2 corroborações do próprio Sr. Atkin, das afirmações de Feda. Na sessão com o Sr. Drayton Thomas, em 20 de janeiro de 1939, Feda disse, havia alguém mais em quem ele estava muito interessado, que talvez o senhor não conheça. Um nome que começa com a letra B, e acho que é um R. Não é um nome comprido, muito ligado a ele. Pode ser um Sr. Brick. Sinto que é algo que serve para construções, e é um nome muito ligado a esse rapaz e a seus interesses. Na sessão com o Sr. Drayton Thomas, em 3 de fevereiro de 1939, Feda disse, um nome que começa com BR, um nome importante para ele. Alguém a quem estava associado pouco antes de morrer. Há uma ligação entre esse BR e o passamento do rapaz. Também quero saber se há algo a ver com ele, com um barquinho, ou um modelo de navio, algo que ele possuía na terra, e de que gostava muito. Está me mostrando algo como um navio de brinquedo, um navio enfeitado, não um navio simples, elaborado, um bocado elaborado, com bastantes detalhes. Parece ter estado ligado à sua vida terrena, mas algum tempo antes de morrer, cedo em sua vida terrena, mas acho que é uma coisa que seus familiares ainda têm. Um nome começando com BR, como o nome que Feda diz que pode ser Sr. Brick, fora mencionado por outros médiuns, mas fomos incapazes de localizá-lo, nem foi entendida a referência a um modelo de navio, mas meu filho, ao ver o escrito da Sra. Leonard, reconheceu seu significado. Ele e seu irmão falecido foram amigos, numa base da RAF de um jovem oficial chamado Bridgen, de quem não tínhamos ouvido falar, e que fora morto 1 ano depois de meu filho. Este moço, depois de alistar-se na RAF, trabalhara para uma firma que fabricava modelos em escala de navios para as empresas de navegação, e mostrar a meu filho a fotografia de um destes modelos que ele mesmo fizera e que disse que seus parentes ainda tinham em casa. Meu filho tinha certeza que esta história do modelo do navio foi dada como um sinal, se não conseguíssemos captar o nome corretamente. Estas corroborações foram acompanhadas pela seguinte carta do filho remanescente do Sr. Aitken. Ao editor,
Journal of the Society for Physical Hazard. Prezado senhor, li o relato de meu pai acerca das sessões por procuração Leonard e sou testemunha de sua correção. Eu era o único membro